Olá, turma. Professor Anderson aqui gravando mais um vídeo. E agora, nesse vídeo, a gente vai dar uma solução aqui para vocês para a classe do Pokémon. Veja que esse exercício ele foi bem aberto, né? Foi a ideia de vocês, inclusive, pesquisarem, né, sobre o universo dos Pokémons aí, quem já sabe, quem já conhece, e para a gente poder criar uma classe filha da classe bichinho virtual que a gente fez anteriormente, tá? Então a ideia aqui é a gente modelar uma classe Pokémon, que ela vai ser uma subclasse, né? Uma classe filha da bichinho virtual, tá? E a ideia é de a gente modelar, criar um modelo básico de Pokémon, tá? É um modelo básico, bem básico mesmo, porque esse universo do Pokémon é bem expandido, né? Tem muitas coisas, mas a gente está usando esse tema para a gente poder exercitar os conceitos de orientação a objeto com Python aqui, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é que você tem aqui como atributos, né? Além dos atributos que já vai existir lá no nosso, já existe lá na classe bichinho virtual, você ainda vai ter que acrescentar o atributo tipo, opa, que é o tipo do Pokémon, né? Que é alguns tipos lá, né? Tem, acho que é pouco mais de 20 tipos, né? É pouco mais de 20 tipos ali. E a ideia ali também é que você tenha a questão de você ter, ele na verdade ele pode ter mais de um tipo, né? Ele pode ter um tipo primário e um tipo secundário. E além do atributo tipo, a ideia é que você selecione mais dois atributos, né? Que você tiver selecionado mais dois atributos ali à sua escolha, tá? De acordo com as características do Pokémon. E os métodos padrões, get, etc., de acordo com o que você tiver julgado necessário, né? Especificamente para o Pokémon. E um método aqui e um método à sua escolha, tá? De acordo com o comportamento, alguma ação, algum estado ali do Pokémon, tá? Dos Pokémons em geral ali. A ideia é você criar um método a mais ali, tá? Nessa classe. Restrições, ó. O atributo dessa é capaz de armazenar mais de um tipo ao mesmo tempo, em conformidade com os tipos. Na verdade, em conformidade com os tipos, o Pokémon, né, ele tem no máximo dois tipos. Ele tem um ou dois tipos, tá? Então a ideia é que a gente vai colocar essa restrição aqui. Ele tem um ou dois tipos. E as demais restrições e validações aqui de acordo com o que você pesquisou, que você viu como que é, né? De acordo com a sua análise ali do que é um Pokémon, tá? O que é esse Pokémon, que é esse objeto Pokémon aí do mundo aí que a gente está modelando aqui numa classe, tá? Então, essa ideia de deixar aqui em aberto, pessoal, é justamente para você poder trabalhar em cima dessa análise, tá? Porque essa análise, ela faz parte da vida de quem mexe com o desenvolvimento, tá? Essa parte de analisar, verificar, avaliar, tá? O que que tem, o que que não tem, o que que é importante, o que não é, né? Então, partindo aqui do bichinho virtual, a gente já tem o bichinho virtual, né? Que é aquela solução que eu tinha passado na outra aula. Aqui eu vou criar uma nova célula para a gente criar a classe Pokémon, que ela vai herdar da classe bichinho virtual. Eu não sei se eu executei aqui, deixa eu executar. Só para ficar já na memória, né? E aí aqui o que deveria ter, né, nessa classe? Uma das coisas que eu acredito que deveria ter seria uma base de tipos. Então aqui eu vou criar um atributo tipos, um atributo privado, tipos, que seria aqui uma lista de tipos, tá? Aqui eu vou colocar só alguns tipos, mas o correto, né, o adequado seria ter todos os tipos aqui. Eu vou criar alguns aqui, alguns que eu vou lembrar aqui de cabeça, para a gente poder depois testar. Elétrico. Porque o que acontece? Por que eu tenho que ter esses tipos aqui? Para mim poder fazer validação. Porque na hora que eu for criar um Pokémon, né, um objeto, né, dessa classe aqui, como é que eu vou saber se
aqueles tipos estão corretos então, ou não. Então, idealmente ali no meu construtor, na hora que eu estou criando o objeto, estou inicializando o objeto, a instância na memória, eu vou, eu vou saber, eu vou poder validar essa informação, né? Então, eu vou criar aqui o método construtor. Esse método construtor aqui, ó, ele vai receber a referência para o próprio objeto, vai receber o nome, né? Que veja, esse nome ele é o atributo que vai estar lá que ele vai estar lá na classe Pi, né? Do bichinho virtual, então a gente vai ter que inicializar ele lá a partir da classe Pi. Outros dois atributos aqui, né? Na verdade, um é o tipo, vou criar também privado, ó, dois underline aqui, ó, underscore, 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 é o tipo, é o privado, né? É o tipo de atributo privado que a gente fala. Eu vou criar ele como tupla, tá? Vou até usar isso aqui para resgatar a questão da tupla. A tupla, ela é semelhante à lista, tá bom? Ela é semelhante à lista, só que ela é imutável, tá? O básico que você tem que saber da tupla é isso. A gente já teve aula de tupla, né? Já foi explicado o que é tupla, mas só para vocês lembrar. Outro atributo que eu vou usar aqui, eu vou usar aqui a máxima saúde, que vai ser, aqui eu vou colocar como 100, tá? Vai colocar um valor inicial aqui como 100. E vou colocar também a resistência do Pokémon, tá? Esses dois atributos, esses dois atributos aqui privados. O que é a ideia dessa máxima saúde? Lá no bichinho virtual a gente já tem saúde, né? Só que essa saúde aqui vai funcionar pra gente como se fosse a saúde atual, tá? E essa máxima saúde é a saúde máxima que ele tem, né? É tipo o inicial. Então é para a gente ter um referencial. Então a gente tem a saúde atual e tem a máxima que ele possui. Então quando ele inicializa com essa máxima. Mas à medida que ele vai batalhando, né? O Pokémon vai fazendo batalhas ali, ele vai perdendo saúde. Uma das coisas que ele perde é saúde, tá? Eu não sou especialista em Pokémon não, mas é assim que funciona, né, a dinâmica do jogo, né? Mais ou menos eu conheço. Eu nunca joguei, não conheço, não entendo, mas seria mais ou menos isso. Então a ideia aqui é que seria a máxima saúde, seria a saúde máxima dele. E a saúde atual é o que ele tem no momento ali. Então o outro lá vai ser dinâmico, vai mudando, vai mudando, vai mudando, mas você tem que ter uma referência aqui inicial, tá? A ideia é ter uma referência inicial. E essa referência inicial, ela vai ter que ser informada aqui na inicialização. E a resistência também. E a outra informação aqui vai ser o tipo. Só que o tipo, como a gente falou, né? Esse tipo vai ser, esse tipo, ele pode ter até dois tipos, né? Então vai ser uma tupla aqui, né? Uma tupla. Então ele vai ter no máximo dois valores. Então como que eu poderia fazer? Eu poderia fazer assim, tipo 0, tipo 1, né? Eu poderia pôr dois parâmetros. Mas aqui eu vou usar um conceito que é o conceito de desempacotamento, tá? O parâmetro que você consegue passar múltiplos valores. Então esse asterisco aqui, ó, indica que eu posso receber aqui, que eu vou estar recebendo esse parâmetro, ele vai ser uma tupla. Então, ele vai ser uma lista, como se fosse não é lista, né? Não é lista, mas é como se fosse uma lista, é uma tupla. A diferença da lista para tupla é que a tupla no Python, ela é imutável, você não pode mudar os valores que tem nela lá. Então, quando eu ponho esse asterisco aqui, ele vai estar indicando que eu estou recebendo múltiplos valores. Então, aqui a ideia é que eu vou receber, pela restrição, eu vou receber no máximo 2. Eu vou receber nenhum ou 2, tá? Se eu não receber nenhum, a gente vai ter que tomar uma ação aqui. A gente já teve aula já disso, tá? Sobre parâmetros, que foi em parâmetros de funções. Eu vou deixar a referência dessa aula para vocês ver, porque para vocês assistirem, né? Quem não lembra. Porque a gente tem também o com dois asteriscos aqui na frente. Essa sintaxe com dois asteriscos, que na verdade ele vai estar recebendo um dicionário, né? Que vai ser indexado por chaves não
não numéricas, né? Pode ser chaves de qualquer tipo, tá? Mas eu vou deixar aí para vocês a aula para vocês poderem lembrar como é que é essa passagem de parâmetro aqui, tá? Que é bem importante e muito usado. Então vamos lá, aqui dentro do construtor, a primeira coisa que eu tenho que fazer é chamar aqui o construtor da classe Pi, né, da superclasse, bichinho virtual, para quê? Para mim passar o nome, tá? Então aqui o nome ele vai setar automaticamente para mim lá, né? Lembrando que como ele está herdando aqui, eu vou estar criando um objeto que tem tudo isso aqui, mais o que eu estou colocando aqui, tá? Então o filho, a subclasse vai ter tudo o que a classe Pi tem, que a superclasse tem, mais o que eu estou colocando aqui. Vamos lá, eu vou agora passar para a máxima saúde. Eu vou pegar aqui e vou testar, vou usar aquele instance, tá? Para a gente ver se é um número inteiro. Então vou pegar a max saúde, máxima saúde, e vou verificar se ela é do tipo int, tá? Por que isso? Porque eu quero trabalhar aqui só com números inteiros. Se a máxima saúde, se ele não passar um valor válido, né, se passar uma string ou passar qualquer outra coisa, ele vai automaticamente assumir como 100, tá? Automaticamente vai ficar como 100 ali o valor interno. Então aqui, se ele passou um valor que é válido, a máxima saúde vai passar a ser máxima saúde, né? Que é o valor que está vindo aqui como parâmetro, né? E também eu vou fazer o quê? Vou setar, também vou aproveitar aqui e vou fazer a configuração da saúde. Porque no início, né, quando eu estou criando aqui a instância, ela vai partir do máximo, né? E ela vai só decair de acordo com as batalhas e tal, de acordo com o Pokémon for perdendo saúde. A resistência aqui é basicamente a mesma coisa também. Instância. Resistência é do tipo int, tá? Então, como é de 0 a 100, se for, ele vai receber resistência, vai receber aqui o que veio lá de resistência. Tá? E se ele se não passar um valor válido, ele vai ficar aqui com 50, tá? A ideia aqui é essa mesmo, tem um valor padrão ali, tal. Agora vamos verificar aqui a questão do tipo, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é ver se o que está sendo passado aqui, se está sendo passado alguma coisa, tá? Então, e lembrando que isso aqui vai chegar como no formato de tupla. Então, como é no formato de tupla, eu posso usar um laço nesse estilo aqui, ó, for t, né, que é tipo, for t, vou usar a letra t, né, para representar a variável cada vez que passar, para cada tipo, né, em tipo, e eu vou fazer o teste, eu vou verificar se esse tipo, ele está na minha lista de tipos válidos, e aqueles tipos lá. Eu poderia ter chamado de tipos válidos também, né? Se ele tiver aqui, eu vou criar, vou usar aqui uma flag, na verdade. Vou usar um estilo de flag, que eu vou colocar assim, tipo válido. Vou colocar ele como verdadeiro, tá? Como se os tipos que está sendo passado aqui é válido. E aqui eu vou inverter aqui, ó. Se t not in, se ele não estiver aqui dentro dessa lista, se ele não estiver dentro dessa lista, se um dos tipos, que aqui é um laço, né? Ele vai passar um por um dos tipos que está chegando e vai testar. Se ele não estiver aqui dentro dessa lista de tipos, quer dizer que ele é inválido. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu tipo, minha flag, né, que a gente chama aqui, né, e vou falar que ele é falso. Para que isso? Para mim testar ali logo abaixo ali, para mim ver se dentro dos critérios que eu quero colocar, se eu vou aceitar, se eu vou poder aceitar o tipo ou não.
Aqui, o que eu vou fazer mais? Deixa eu ver aqui, está num bom zoom. Aqui agora, fora do laço, o que eu vou fazer? Né? Já passou fora do laço. O que ele vai fazer? Ele vai passar aqui os tipos, tá? Né? A pessoa pode passar quantos tipos ela quiser. Só que vai ter um detalhe. Eu não posso aceitar mais de um, né? Mais de dois, na verdade. Eu não posso aceitar mais de dois. Aqui, então, eu vou tomar uma seguinte decisão aqui. Eu vou verificar se o tamanho dessa tupla que está chegando aqui, né? Se ela for igual a zero, quer dizer que não é nenhum tipo, né? Que a pessoa não passou nenhum tipo. Ou se esse tamanho dessa tupla for maior que 2, também vai ser, quer dizer que a pessoa passou tipos a mais, além da conta. Então, nesse caso aqui, eu vou considerar, eu não vou aceitar. A ideia aqui é que ele não aceite, tá? Poderia ter outros tratamentos diferentes, mas eu vou implementar dessa forma. E com certeza provavelmente você implementou de forma diferente também, e não está errado, tá? Provavelmente a forma que você implementou, se estiver atendendo os requisitos do problema, não está errado, tá? Porque tem essa abertura que eu já falei. Ou, é, ou tipo válido, né? Então, tipo válido. Se aqui for true, né? Se for verdadeiro, então o que é o ou aqui? Aqui tem que ser verdadeiro. Se for verdadeiro aqui, aqui ou aqui, ele vai assumir para mim aqui um valor padrão. Que a ideia aqui é que eu vou colocar um valor padrão. Vou colocar aqui que o tipo, né, que vai ser minha tupla, ele vai receber, vai ser do tipo, acho que tem normal lá no Pokémon. Tá, então, para mim ser tupla, ó, eu tenho que pôr essa vírgulazinha aqui, ó, essa vírgulazinha aqui que indica que é tupla, tá? No Python. Eu posso, em alguns lugares eles fazem até assim, ó, coloca algum conteúdo e uma vírgula. Se tem uma vírgula ali no final, indica que é tupla, tá? Isso aqui indica que é tupla. Então, para mim atribuir como tupla, eu tenho que pôr essa vírgulazinha aqui. Então, o que acontece, ó? Vamos ver se está certo. Ó. Se for igual a zero, quer dizer que ele não passou nenhum tipo, então vai assumir automaticamente como normal. Se for maior que 2, eu vou descartar todos os tipos que ele passou. Se a pessoa passou mais do que 2 na hora de criar o objeto, e vou descartar também e vou considerar como normal. E se for válido, ó, se for válido, eu não vou pôr como normal não, né? Eu não posso pôr como normal se for válido. Porque, ó, aqui começou como válido. Ele só vai entrar aqui e passar para falso se não tiver lá dentro do tipo. Então aqui eu tenho que fazer uma inversão lógica aqui. Eu tenho que falar not tipo válido. Porque se aqui for falso, aí vai fazer não falso. Aí não falso é verdadeiro. E aí não falso aqui é o que eu quero testar se teve valores inválidos. Então se pelo menos um dos valores que ele passou de tipo aqui também foi inválido, ele vai ficar, eu vou tratar ele como inválido também, né? Basta um tipo aqui ser inválido, né? Não constar dentro da lista lá, né? Ele não estiver contido dentro da lista, basta um tipo não estar dentro da lista que eu vou invalidar tudo, tá? Como aqui também, quando ele passar de mais dois, eu também invalido tudo. E se ele passar pelo menos um aqui, se ele entrar pelo menos uma vez aqui, né, nesse falso, eu também vou invalidar tudo e vou setar como tipo sendo normal. Se não senão ele passou corretamente, né? E o meu tipo vai receber a tupla, né? A minha tupla, né? Meu atributo tipo, que é a minha tupla com os tipos do Pokémon, né? Que é no máximo 2, né? Que eu estou validando aqui, né? Ele vai atribuir a tupla inteira. Então, aqui nesse caso aqui, ele vai ter só dois tipos, e são dois tipos que estão dentro dos válidos, né? Porque ele passou por essa validação aqui. Então, aqui essa parte do construtor é isso. Veja que esse construtor aqui tem bastante responsabilidades aqui, né? Ele tem bastante coisas que ele precisa fazer para poder atingir os critérios, né? Mas assim, não precisa ficar. Na hora que você estiver construindo, não precisa ficar atrapalhado. Faz passo por passo. Igual fui fazendo aqui. Ah, isso aqui tem que ter.
Aí depois o outro tem que ter também. Aí o outro tem que ter também. E você vai avaliando. Não, aqui realmente tá válido, tá funcionando, né? É assim que faz. Você avalia, faz um testezinho, né? Coloca um dado fictício aí e tal. Então vamos lá, vamos criar aqui agora o nosso property para o tipo. Para o tipo. Então o tipo aqui, o que eu quero fazer? Eu quero, é para mim poder exibir, né? Retornar o tipo. Sendo que o tipo, ele pode ser mais de um, né? Ele pode ser mais de um. Então eu vou fazer uma parada aqui que é o seguinte. Eu vou exibir, se for mais de um, eu vou exibir separado por vírgula. Então eu vou fazer assim, eu vou criar um texto, uma vírgula. Esse texto aqui também é um objeto, tá? E ele vai ter um método aqui que chama join, tá? O texto, né? A gente estudou isso aqui, métodos de textos. Tá, então eu vou fazer o join, eu vou fazer mesclar aqui, ele vai pegar item por item e separar por vírgula do meu tipo. Tipo aqui do meu objeto. Então ele vai retornar lá os tipos ali. Se tiver um só, ele vai retornar um só. Se tiver dois, ele vai retornar separado por vírgula os dois, tá? Então o property aqui vai ser dessa forma, tá? Para ele exibir, né? Seria meu getter. O outro property aqui, né? Vai ser o da máxima saúde. Eu estou usando aqui o mesmo nome, né, o mesmo identificador aqui parecido com o nome do atributo, que ele é privado, mas não precisa ser assim necessariamente, né? Pode ser um pouquinho diferente, de acordo com o contexto, né? Máxima saúde. Beleza. O tipo aqui não vou mudar, não vou criar ainda agora a questão do tipo. Porque o que acontece com o tipo do Pokémon? O Pokémon, ele só muda o tipo, né? Esse tipo aqui ele pode mudar, se eu não estou enganado, ele muda só quando ele evolui, né? Então aqui não tem sentido eu mudar ele sem passar por um processo de evolução, tá? E o outro property aqui é a resistência, que eu vou exibir também aqui a resistência. Aí essa resistência, o que acontece? Eu também, tanto para saúde e para resistência e para o tipo, para esses três aqui, ó, eu não vou criar setter. Por quê? Não vou criar o setter para eles, por quê? Porque pelo contexto do Pokémon, isso aqui só muda se o Pokémon evolui, né? Essas características dele, né? O tipo dele, a saúde máxima dele muda quando ele evolui, que ele fica mais forte, fica mais resistente, né, com mais saúde e etc. Então, aqui eu não vou criar isso, tá? E o último método aqui que eu vou criar, que é um método a escolha, né? Ó, era um método a escolha. Eu escolhi aqui um bem simples, tá? Que é para saber, que vai ser para saber se ele foi nocauteado, né? Se ele tiver numa batalha, como é que eu sei se ele é nocauteado? Então eu vou usar aqui o nocauteado, que eu vou pegar aqui e vou simplesmente testar se a saúde dele chegou a zero, porque quando ele é nocauteado, quando a saúde dele vai a zero, tá? Ele começa com aquela saúde máxima lá que a gente viu, e aí a saúde dele na batalha ele vai sendo degradada, né? Vai sendo degradada. A saúde dele, a vida dele, né? Não é a vida, é a saúde, né? Ele vai perdendo saúde de acordo com os ataques que ele vai sofrendo e em algum momento ele vai ser nocauteado quando a saúde dele chegar a zero. Então aqui simplesmente eu vou fazer um teste. Se self
saúde. Né? Veja que aqui agora eu estou pegando esse saúde aqui, é o saúde do meu, da superclasse, né? Da classe Pi. Tá? Então eu vou testar lá, eu vou testar, e na verdade ela existe lá, mas como estou herdando, ela também faz parte aqui do Pokémon. Como está sendo herdado, né? A gente está trabalhando com herança, ele pertence aqui também. Então eu vou testar, se for menor ou igual a zero, eu vou colocar para ele retornar true, quer dizer que ele está nocauteado, verdade. E aqui eu não vou usar o senão, eu vou usar o return false. Por que eu não vou usar o senão aqui, o else? Por quê? Porque o return aqui em funções, né, em métodos, quando você usa o return, automaticamente ele encerra aqui a execução, ele sai daqui, ele retorna true e pronto. Tudo que está para baixo ele não executa. Então quer dizer, se ele entrar aqui nessa decisão, se for verdadeiro, ele vai retorna o true e não faz nada. Se ele não entrar aqui, ele vai para a próxima linha. A próxima linha é qual? A próxima linha que é fora do bloco de decisão é o false. E aí ele vai retornar o false aqui, significando que o false quer dizer que nocauteado? Não, falso, não está nocauteado. Né? Então ele não volta para reserva lá, né? Ele sai do game lá e para de lutar, né? Quando ele é nocauteado. Termina a batalha, como se terminasse a batalha. Então agora que vamos fazer nossos Pokémon de teste, né? Nossas instâncias. Eu vou criar aqui um Pikachu, né? Para variar. Um Pikachu. Como eu falei, eu não entendo nada de Pokémon, então eu vou colocar alguns dados aqui que não tem nada a ver, tá? Então eu tenho que pôr o nome, tem que pôr a saúde máxima, eu vou pôr 200, a resistência eu vou pôr 100, e o tipo, ele é elétrico. Né? Aqui eu já executei, vou executar aqui, vou criar outra célula aqui para criar um outro também de exemplo, para a gente ver a questão dele ser ele ter dois tipos, né? Para a gente testar aqui. Eu tinha pesquisado um aqui que ele chama Kakuna. Kakuna, é um Pokémon. Não sei se ele é bom ou se ele é ruim, mas ele tem dois tipos. Então o nome dele é Kakuna. Eu vou colocar aqui também aleatoriamente, vou colocar como saúde máxima dele 180 e vou colocar a resistência dele como 150. E aqui eu coloco os tipos. Veja que aqui os tipos, ó, ele tá até dando aqui a diquinha para mim, que tipo, ó. Só que o que eu passar daqui para frente, né, como eu estou usando esse tipo de parâmetro aqui de desempacotar, ele vai pegar para mim e vai transformar isso numa tupla e vai passar numa tupla. Desde que eu esteja passando por vírgulas. Então eu não tenho que colocar uma tupla aqui. Eu tenho que simplesmente escrever meus parâmetros. Então ele vai pegar aqueles parâmetros todos ali do final, né? Ele conta, né? Ó, é o primeiro, segundo, terceiro, né? Ele vai pela ordem, primeiro, segundo, terceiro. Do quarto em diante, ele vai pegar aquilo ali e vira tudo uma tupla, todos os valores que eu passar. Então esse Kakuna aqui, ele, se eu me lembro bem, ele é inseto e ele é venenoso. Venenoso. Então eu vou criar ele aqui. E para fazer o teste, eu vou criar numa outra célula aqui. Eu vou imprimir aqui alguns dados, né? Primeiro eu vou imprimir aqui do Pikachu. Eu vou imprimir, eu quero ver a saúde do Pikachu. Ó, saúde tá 100. E aqui eu passei 200, tá? Né? Isso aqui eu já tinha uma noção que isso aqui ia acontecer, tá? Eu já tinha uma ideia que isso aqui ia acontecer. Isso aqui é importante para explicar para vocês aqui, o que acontece aqui. Por que aqui tá 100? Porque isso aqui ele tá vindo lá do meu da minha classe Pi, tá? Da minha superclasse. Porque na minha superclasse eu falei que saúde era um atributo privado. Como ele é privado, aqui ele tem dois underlines, ele não permite ele não permite ser modificado, tá? Eu não consigo modificar ele.
tá? Então, o ideal aqui, né, o correto para poder funcionar, esse atributo aqui ele teria que ser protegido só, tá? Para ele ser protegido, eu uso um underline só, então eu teria que mudar tudo aqui, né? E esses outros aqui também vai na mesma linha. Se eu quisesse mudar eles aqui dentro, porque veja, a saúde, eu estou mudando ela aqui dentro, tá? Eu não consigo mudar ela dentro da classe filho, porque ela é privada lá na classe pai. Para mim poder, na classe filho, né, na subclasse, ter acesso àqueles atributos, né? Veja que serve também para métodos, né? Aqui a gente não está colocando visibilidade de métodos, tá tudo como público, mas serve para métodos também. Se eu, se eu faço ele ser privado, é como se ele fosse o método, ele é como se fosse o valor final aqui, né? Eu não posso alterar ele dentro da minha, da minha classe filha, da minha subclasse. Então, para mim mudar isso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar ele aqui para um atributo protegido, né? Então, eu tenho que passar aqui em todos os lugares aqui, ó. Aqui, onde mais tem saúde? Aqui, aqui, eu acho que já estava, né? Já tinha até um erro aqui. Aqui também, ó. Acho que foi quando eu estava testando. Aqui também. Aqui, para poder funcionar. E aqui. Aqui no meu Pokémon, aqui quando eu atribuo. E aqui, deixa eu ver, tem mais algum lugar? Não. Ah, tem aqui. É na hora que eu fizer o teste aqui. Então aqui, agora como eu passei ele para ser um atributo protegido, a minha subclasse, ela tem acesso a ela e consegue fazer, modificar, tá? Então, veja que aquela mudança que eu estava fazendo aqui não estava sendo aceita, né? Aquela atribuição aqui. Então, para mim poder acessar, eu tenho que fazer isso. Vamos ver lá, criei. Pera lá. Ah, tá, é porque eu não executei lá de novo, né? Não recarreguei aqui a classe pai. Carregar todas. Beleza. Ah lá, beleza, agora deu certo, tá vendo? Agora ele tá passando o atributo certinho. Vou fazer mais algum aqui para ver. Vamos ver aqui para encerrar, vamos ver o Kakuna, vamos ver o tipo dele, se tá certo. E vamos ver o tipo do Pikachu também, se ficou certo. Opa, não tem atributo tipo. Deixa eu ver aqui o que está ocorrendo. Aqui o próprio está certo, tipo, def tipo, tipo. Aqui também não está dando certo. Voltando aqui no código, a questão é o seguinte, ó. Eu cometi aqui um erro aqui na indentação, ó. Eu coloquei tudo. Isso aqui é bem comum, tá, pessoal? Já aconteceu. Eu coloquei tudo dentro do construtor. Ó, tá vendo aqui, ó? No nível aqui, ó, tá tudo dentro do construtor. Isso aqui é fora, ó. Como é que eu faço aqui, ó? Para corrigir. Seleciono tudo. Shift Tab. Pronto, ele recuou, tá vendo? Ó, tab ele avança um tab, né? Uma distância padrão aí, uma indentação padrão. Segura o Shift, Tab, ele retorna.
Tá? E agora está no mesmo nível, tá vendo? Está dentro dentro da classe, dentro da bloco da classe, e saiu de dentro do bloco do construtor, ficou dentro do bloco do construtor. Tá? Então, o erro aqui, pelo que eu observei aqui, é isso. Olha lá, o tipo é elétrico. E aqui, o Kakuna ficou tipo normal. Ele ficou tipo normal por quê? Porque ou ele tem mais de dois aqui, ou ele tem inválido, né? Venenoso. Vamos ver se eu coloquei, ver se tem o venenoso. Ó, tipo aqui tá escrito errado, ó. Venenoso. Venenoso. Vou executar de novo. Recriar aqui o Kakuna e ver o tipo dele. Ah lá, agora tá certinho. Beleza, pessoal? É isso. Espero que tenha esclarecido aí. Então, observem bem aí esses detalhes, tá? Para vocês aprenderem a sintaxe, aprender como faz. E a gente está praticando várias vezes essas classes justamente para a gente para a gente pegar a, a sintaxe, né? Para a gente pegar as dicas e praticar bastante aí a questão de você trabalhar com a modelagem aí, fazendo esses modelos no formato de classe, tá? A gente não está fazendo coisa muito útil aqui por enquanto, mas a gente vai fazer em breve, vamos melhorar e expandir mais um pouco, mas a gente está indo mais devagar. Beleza? Então, até a próxima e continuem estudando.